Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre Mateus 21, de 23 a 27. Qual é a autoridade de Jesus? Jesus, muitas vezes, quando aqui na Terra, ele explicou claramente quem ele era. Mas entre a multidão que o seguia, tinha aqueles que o queriam incriminar e o acusavam de blasfêmia. Primeiramente, vou colocar aí para vocês a lista dos nomes que Jesus disse que ele tinha, e nisso provando a sua autoridade. E dentre esses nomes, ele vai dizer que ele é o Alfa e o Ômega. Ele vai dizer que ele é o princípio e o fim. Ele vai dizer que ele é o pão da vida, que ele é a porta. Os nomes de Jesus são Alfa e Ômega, autor e consumador, pão da vida, o noivo, pilar, porta, primogênito, bom pastor, chefe da igreja, sumo sacerdote, Emanuel, juiz, rei dos reis, cordeiro de Deus, luz do mundo, leão de Judá, água viva, Messias, príncipe da paz, redentor, ressurreição e vida, a videira, conselheiro maravilhoso e palavra. Vocês viram que Jesus deu plena explicação para todos, dizendo quem é que ele era. Antes de começar a estudar sobre a autoridade de Jesus, eu vou ler o que está escrito em Mateus. Leitura de Mateus, capítulo 21, de 23 a 27. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Essa pergunta dos sacerdotes e líderes religiosos vem de encontro ao fato dele estar pregando em nome de Deus, dizendo que ele era o Filho de Deus, o Messias. E também vem de encontro ao fato de que ele tinha limpado o templo de uma maneira muito diferente daquilo que eles esperavam. E também sobre todas as pregações de Jesus, sobre os milagres que ele realizava. Mas veja que foram tantos milagres e tantas informações, tantas explicações sobre si mesmo, sobre quem ele era, que era impossível deles acusarem Jesus de ser uma fraude. Como Jesus já tinha dito muitas vezes quem ele era, como vocês viram na lista aí, Jesus não queria simplesmente dizer novamente para eles, porque eles já sabiam. E Jesus sabia que eles queriam acusá-lo de blasfêmia. Jesus, usando toda a sua sabedoria, ele, ao invés de responder, ele fez uma pergunta. E, através dessa pergunta, ele estava armando uma espécie de armadilha para esses sacerdotes, porque eles teriam que achar uma maneira de responder a Jesus. Que ali não estava apenas Jesus, mas estava todo o povo assistindo o que é que eles iriam responder. E eles começaram a consultar um ao outro, porque eles não queriam dar uma resposta que iria incriminá-los.
Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Esses versículos aí que eu coloquei de João mostra em que houve uma situação em que Jesus deu uma resposta direta a eles, dizendo que por orientação de meu Pai eu fiz muitas boas obras. E aí eles queriam apedrejá-lo. Por qual deles querem me apedrejar? Essa foi a pergunta de Jesus, e daí veio a acusação, que não era pelas obras, mas era porque ele estava afirmando ser Deus. Aí está toda essa questão da autoridade que incomodava tanto os sacerdotes da época, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus, que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, ele fazia parte da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, no qual João Batista batizava. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. E a pergunta de Jesus sobre João Batista causou um dilema entre eles, porque João Batista era querido do povo, o povo acreditava em João Batista, mas os sacerdotes não. João Batista veio para anunciar a vinda de Jesus, ele veio para abrir caminho, ele realizou os batismos, pedindo para as pessoas que se arrependessem do pecado. Mas está claro aí que esses sacerdotes, eles não acreditaram em João Batista. E se não acreditaram em João Batista, não acreditaram também naquilo que ele estava anunciando. E também muito mais difícil para eles acreditar em Jesus. Mas quem era João Batista para eles? João Batista era para eles uma pessoa muito pobre, muito humilde, sem nada, até um louco. Então, como é que numa classe social deles, eles iriam incluir João Batista? Eles queriam alguém com muito poder. Como o Messias, eles queriam um Messias poderoso, um Messias que trouxesse muita riqueza para eles, que resolvesse todos os problemas. Mas aquele que veio em nome de Deus, o Cordeiro de Deus, era totalmente o oposto. E o próprio João Batista disse que ninguém pode receber coisa alguma que não seja de Deus. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho a autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Vocês observaram que João também está falando aí no capítulo 5, que quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Isso faz parte de uma lógica. Até hoje, se a gente não aceitar Jesus como nosso Salvador, a gente não está honrando a Deus. A gente não está acreditando em Deus. É por isso que a gente tem que abandonar toda forma de idolatria e a gente tem que obedecer a palavra de Deus, que é aceitar a Jesus como nosso Salvador. Por quê? Para honrar a Deus e a ninguém mais. Esses chefes dos sacerdotes, eles estavam interessados numa fé exterior.
vocês vejam aí que eles não queriam dar uma resposta sincera a Jesus, mas queriam dar uma resposta para acomodar aquela situação com o povo. Eu falei para vocês sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que na realidade era uma entrada não triunfal, porque as pessoas estavam ali representando algo que elas achavam que deveria fazer, porque o Messias que elas estavam esperando estava chegando em Jerusalém. Mas na realidade Jesus foi uma decepção para todos. Ele não era essa classe de Messias, um homem cheio de riqueza, poderoso, que veio salvar, que veio trazer trovão dos céus, destruir os inimigos, dar poder ao rei. Não, Jesus não veio para fazer nada disso. Eles queriam dar essa resposta para Jesus porque o povo estava ali assistindo e não queria desagradar o povo. E nós sabemos que depois que Jesus morreu, foi ressuscitado, voltou para a casa do Pai, o que é que aconteceu com as igrejas? Elas, por causa do povo, começaram a se aderir pouco a pouco ao Evangelho. Depois que a turbulência passou, todas as perseguições foram esfriando. Eles viram que a igreja estava perdendo muito poder e elas começaram a se voltar para a palavra de Deus, mas não pela fé em Jesus Cristo, naquilo que Jesus Cristo estava ensinando. Não, era uma fé vazia, um faz de conta, que nós vemos até hoje na maioria das igrejas. A maioria das igrejas em que Jesus não está lá. É uma igreja do homem, que eles dizem em nome de Deus, mas que não tem a presença de Deus. É a presença humana fazendo negócio, fazendo com as mesas de câmbio, as pessoas vendendo isto, aquilo, fazendo isso e aquilo para tirar, e o dízimo sendo usado para interesses humanos. Então, é uma igreja que na realidade não é essa igreja que Jesus queria. E é uma igreja por conveniência, por quê? Porque esses sacerdotes, esses líderes religiosos foram empurrados pela multidão a se aderir a um cristianismo que na realidade não é sincero. E é por isso que a lucratividade para Deus nos dias de hoje é uma lucratividade mínima. Por quê? Porque a própria igreja está agindo contra aquilo que Deus quer que a gente faça. A autoridade de Jesus foi dada pelo Pai. Como a autoridade de pregar em seu nome foi dada por Jesus a todas as pessoas que querem segui-lo, que querem fazer a obra em seu nome. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa onda que é algo que vai e vem de acordo com os nossos interesses, de acordo com os interesses políticos e sociais. A gente tem que aceitar Jesus como nosso Salvador. E aceitando Ele como nosso Salvador, a gente vai começar a fazer um trabalho para Ele. Todas as igrejas devem estar voltadas 100% para Ele, porque senão ali infiltra a influência maligna. E se a influência maligna está lá, Deus não está, porque Deus não trabalha em conjunto com o Satanás. Então, a gente tem que resolver essas situações, que elas são muito difíceis para Jesus, para Deus, para rebanhar as suas ovelhas de volta para a casa do Pai. Que nós todos comecemos a estudar a palavra de Deus e parar de planejar a nossa fé,
Porque a nossa fé ela não pode ser planejada, a nossa fé é algo acrescentada por Deus de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com tudo que nós somos. Deus vai acrescentando fé para nós. Deus também acrescenta bênçãos, esperança, paz, prosperidade, tudo de bom que a gente pensar, Deus vai acrescentando em nossas vidas. Mas aquela fé vazia, aquela fé oca, aquela oração vazia que vai lá para cima, elas não chegam ao Pai. Deus sabe que as pessoas estão orando, com certeza Ele sabe. Mas Ele não vai responder a essas orações porque Ele está vendo o coração do ser humano. O coração voltado para a idolatria, o coração voltado para o desamor, para o abandono, o coração voltado para o desprezo do seu próximo, para a arrogância. E aí tem muitas coisas a dizer sobre isso. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a nossa sinceridade na fé, porque Jesus em seguida vai falar sobre 2 filhos, um bom e o ruim. E aí a pergunta para todos nós é: quem somos nós diante de Deus? Se nós somos um bom filho ou um mau filho? É isso, gente. Um bom dia, muita paz no Senhor Deus, que Ele nos abençoe, nos dê sabedoria, entendimento sobre a palavra e que a gente pratique 100%. Muita paz.